Ora, muito boa tarde. Vamos dando as boas-vindas às pessoas que vão juntando. Estamos só a aguardar mais algum tempo enquanto o Instagram vai avisando que estamos em. Sofia. Boa tarde, Ana. E vamos aguardar um pouco mais antes de começarmos aqui a nossa sessão. Hoje vamos ter aqui uma edição com uma convidada muito especial, a Magda. Daqui a pouco eu vou convidá-la a aceder aqui a esta nossa live. Entretanto, vamos então aguardar mais um pouco, dar as boas-vindas a quem nos está a juntar. E hoje vamos falar sobre parentalidade, se é um tema que acham que pode ser interessante para outros vossos amigos. Eu peço-vos que partilhem esta live. Há um aviãozinho na zona inferior do vosso ecrã e podem partilhar e convidar amigos a estarem presentes nesta live. Entretanto, a Magda, penso também já está cá presente. Magda, vamos lá ver se estás sim. Estás sim, senhora. Magda, vou pedir para tu pedires para aceder aqui a este live. Para iniciarmos aqui o live, a Magda já se está a juntar a nós. Boa tarde a todos. Entretanto, a Magda já se juntou a nós. Boa tarde, Magda. Estás boa? Tudo bem? Tudo ótimo. Vou-te pedir só para ajustar, sim, vou-te pedir só para ajustar um bocadinho a câmera. Estás com meia que só temos metade da cabeça. Ok, não perfeito, é, perfeito. Espera aí. Assim, não é? Sim, já te vemos bem. Então, olha, muito, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo. Para as pessoas que não nos conhecem, se calhar começávamos por nos apresentar e se calhar pedia-te a ti uma apresentação breve daquilo que tu fazes, o que é isto da parentalidade positiva. Provavelmente há aqui algumas pessoas que se juntaram hoje a nós, provavelmente ainda não conhecem este conceito. Portanto, eu convidava-te se calhar a falares um bocadinho o que é a tua experiência, quem tu és, não é? Para darmos a conhecer um bocadinho melhor o que é que nós vamos falar e quem é que está aqui a falar já agora. Então, para aquilo que... antes de tudo, não quero agradecer o convite que me fizeste para falarmos sobre este tema, que é sempre... Quer dizer, é o meu tema, não é? É sempre muito querido falar sobre este tema da parentalidade. E para aquilo que interessa hoje falarmos e saber sobre mim, eu tenho um projeto que agora é uma escola, a Escola da Parentalidade e Educação Positiva, onde nós fazemos formação a pessoas que querem trabalhar nesta área, mas também trabalhamos com escolas, com educadores, psicólogos, trabalhamos também com bastantes autarquias que querem dar formação às diferentes necessidades que vão tendo e depois também com o público em geral que quer enverdar por esta área da parentalidade que é absolutamente apaixonante. Isto nasceu de um interesse que eu tive quando eu dava formação nas áreas comunicacionais, das lideranças, da gestão de conflitos e por aí fora. Sou formadora dessas áreas, eu comecei por aí e comecei-me a interessar pelo facto das pessoas não mudarem, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas não mudarem de mindset, não mudarem os comportamentos, nem sequer se aventurarem nisso. E, enfim, fui ajustando a minha própria formação, perguntava-me se era a minha forma de estruturar as aulas ou, enfim, o meu estilo da formação, mas também fui percebendo ao mesmo tempo que talvez tivesse a ver com o facto, com a educação, com a própria educação. E nessa altura eu já tinha feito uma certificação em inteligência emocional com a Seconds e já dava formação em inteligência emocional, mas eu estava sempre a ir para o lado do business, porque era o business que me interessava. Eu nem sequer era mãe, isso nem estava nos meus projetos na altura, e comecei a ir para a parte da education, para conseguir perceber o que é que atrás, não é, num adulto, onde é que estão há um histórico, há uma série de crenças, há uma série de vivências, há um mindset que algumas pessoas nascem com a capacidade de resolverem a vida num instante e outras complicam o que é simples. Portanto, também tem que ver com a natureza. E é a partir daí que eu me interesso
pela educação, pelos adultos que educam as crianças, ok? Porque as crianças são um produto, são educadas, não é? A Beauvoir diz que, não vou chamar o feminismo para aqui, mas a Beauvoir diz não se nasce mulher, nós tornamos-nos mulheres, portanto, não se nasce uma pessoa, nós tornamos-nos pessoas pelas educações e pelos contextos onde nascemos e onde vivemos. E então é a partir daí que eu me apaixono pela parentalidade. Mais tarde, e por um desafio de uma amiga, eu partilhava muita coisa no Facebook e uma amiga disse-me: tu devias criar um blog. E eu já tinha 2 ou 3 blogs e decidi criar mais um, e os outros, enfim, depois acabaram, nem sei onde é que eles andam. E o Mums the Boss continuou. E, entretanto, eu que trabalhava não é? Eu dava esta formação, passei só a dar formação em parentalidade, tinha a direção de recursos humanos de uma empresa, deixei também para estar a 100%. E já falei muito sobre mim. É um tema que me apaixona imenso, que é como é que nós podemos, na base, não é só parentalidade, Nuno, é como é que nós, na base, podemos ter todos relações com maior significado e valor. Na base é isso. Tocaste aí em muitos aspectos, que são aspectos que eu também, no meu dia-a-dia e naquilo que eu faço, também ajudo algumas pessoas, nomeadamente pais, também a lidarem melhor com os filhos. Mas antes de conversarmos sobre o tema de hoje, que é parentalidade positiva, e como é que nós podemos, neste momento em que estamos a viver muitos desafios, estamos aqui a viver provavelmente muitos conflitos internos, já vamos perceber porquê, não é? O contexto assim obriga. Para as pessoas que não me conhecem, apresento-me também rapidamente. Magda, só uma pergunta. Estavas a dizer, há quanto tempo é que tens este teu projeto? Faltou esse detalhe. O blog que é, se quiseres, é quando... Que é a base, não é? A base nasceu em 2010. Eu sei exatamente o ano em que eu comecei a interessar-me sobre isto, é 2007. Porque eu estava a dar formação na Figueira da Foz e recordo-me muito bem do ano, recordo-me dos estudos que comecei a fazer nessa altura. Portanto, o interesse nasce em 2007, o blog nasce em 2010, portanto tem 10 anos. Tem 10 aninhos, e é curioso. Os 10 anos hoje também é um tema muito importante para mim. Portanto, o que é que eu faço? Eu sou especialista na área da programação, já vou explicar. Mas é a questão hoje? É hoje, curioso. Parabéns. Pronto, então sou especialista na área da programação neurolinguística, e muitas das pessoas que estão aqui provavelmente nunca ouviram falar da programação neurolinguística, ou PNL. O que é PNL? PNL tem muito a ver com a forma como nós comunicamos, primeiro connosco próprios e depois como comunicamos com os outros. E também tem a ver com a forma como nós interpretamos o mundo, porque nós estamos perante as mesmas situações, por exemplo, este contexto da Covid-19. Há pessoas que estão completamente assustadas, estão muito medrosas em relação ao seu futuro e ao futuro das pessoas mais próximas, e outras pessoas que estão a viver uma vida quase tranquila, e perante as mesmas situações é muito interessante, é mesmo estudar a experiência subjetiva que nós temos. Pessoas perante as mesmas situações têm comportamentos diferentes, e nós na PNL trabalhamos algumas ferramentas para melhorar os nossos resultados face àquilo que se está a passar no mundo. Portanto, o que é que eu faço? Sou trainer na área da programação neurolinguística, sou um dos trainers oficiais do fundador da PNL, o Sr. John Grinder, sou coach profissional, e basicamente o que eu faço é ajudar pessoas a atingir melhores resultados em várias áreas da vida. Portanto, estavam aqui a perguntar, acho que era, já nem sei quem era, acho que era a Ana, se não é a Ana, peço desculpa, estão a perguntar qual era o tema de hoje. O tema 2 é parentalidade positiva num contexto especial que nós estamos todos a viver. Contexto em que pais e filhos estão nas suas casas confinados, vamos chamar assim. Já ouvi falar do termo reclusos, que eu acho que é terrível. Cria aqui uma carga emocional muito, muito pouco positiva. Vamos chamar confinados, e estão em convívio com os seus filhos, têm vários papéis que estão a ocorrer ao mesmo tempo. Papel de pais, primeiro, também de profissionais que costumam trabalhar em casa, têm também as suas relações sentimentais, portanto,
esposas ou maridos, já têm as questões ali da casa, temas de arrumar a casa, fazer a comida. Bom, vocês sabem, e parece que temos muito tempo, mas se calhar o tempo não chega para isto tudo porque nós não estamos habituados a gerir todos estes temas e todas estas situações ao mesmo tempo. Por isso, eu lembrei-me de convidar a Magda, e uma vez mais, muito obrigado por estar aqui connosco, para nos falarmos aqui de algumas estratégias e de algumas formas que nós podemos, provavelmente, abordar este contexto de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada e para que as nossas relações com os nossos filhos, especialmente, dado o contexto que estamos a falar hoje, sejam mais tranquilas. Explicando os 10 anos, a minha filha faz hoje 10 anos, portanto a 15 de Abril, ela nasceu há 10 anos, e só para contextualizar como é que eu conheci a PNL. Conheci a PNL em 2011, no momento em que estava a passar por um momento mais complicado da minha vida, tinha ficado viúvo. Aliás, conhecemos aí também, em 2011. Eu lembro-me exatamente, e fiz o curso de PNL e percebi que efetivamente a maior parte não, os resultados dependem efetivamente da interpretação que nós fazemos do mundo e daquilo que nós decidimos fazer. E por isso a PNL entrou em 2011 na minha vida e nunca mais saiu. Magda, então vamos lá então a este contexto de maior dificuldade. Por acaso eu tenho tido alguns clientes, minhas clientes de coaching, que também se queixam, especialmente dos maridos, mas do contexto que estão a viver e das dificuldades que estão a ter, por exemplo, na parte da educação dos seus filhos. Portanto, dá-me a ideia que está aqui muita pressão, muito desequilíbrio emocional. Tu achas que, isto é mesmo assim, da experiência que tu tens, achas que as famílias estão a chegar a um ponto de quase burnout ou burnout? O que é que tu achas? Há de tudo. Se é verdade que algumas famílias estão completamente exaustas, também há outras que não podem agradecer mais este confinamento porque as aproxima mais dos filhos, tinham menos tempo para eles e agora conseguem ter mais espaço, mais tempo, mais eventualmente até paciência, veem os irmãos que tinham muitos conflitos, a conseguirem conviver melhor. Claro que o conflito não vai terminar, sobretudo entre irmãos, nunca termina, há sempre, e quanto mais pequenos forem, mais conflitos há. Mas há muitos pais que me relatam que esta quarentena está a trazer coisas muito, muito boas para as famílias. Claro que nós não vamos hoje falar sobre o que está a correr bem porque não interessa, quer dizer, é bom sabermos que há casos positivos e é muito importante aprendermos com eles, mas depois também existe o outro lado da moeda que é isso que tu falaste, que para muitos pais está a ser completamente impossível conciliar a vida profissional para quem está em casa e quem tem, sobretudo, crianças pequenas, porque as crianças pequenas, ainda hoje na live que eu fiz há uma hora atrás, eu falei das crianças até aos 4 anos, que são aquelas que são muito, muito exigentes porque nos pedem uma participação muito frequente e precisamos de ter a certeza que elas são seguras e não estão a correr riscos. E ao mesmo tempo são crianças que estão sempre a pedir atenção, que estão sempre a pedir para brincarem, que querem comer sistematicamente e, portanto, é muito complicado os pais destas crianças mais pequenas conseguirem levar uma tarefa tão simples que é escrever um e-mail do início ao fim, sem ser interrompido. Isto enlouquece uma pessoa, porque o sentimento de frustração dos pais começa a ser enorme, a paciência começa a ser mais pequena e a disponibilidade para brincar, para ter o tal prazer que eu falava, que nós todos merecemos, enquanto famílias merecemos ter, torna-se difícil. Ao mesmo tempo, depois tens esse contexto, não é? Este contexto, depois tens o contexto dos miúdos que estão a ter escola agora, vamos falar dos miúdos que estão na primária, no primeiro e no segundo ciclo, para quem é muito, para alguns miúdos, a concentração, a motivação, levarem as coisas do início ao fim é difícil. Está a ser difícil para esse grupo. O que faz com que, se por um lado esses miúdos são muito mais independentes, porque já fazem uma série de coisas sozinhos, por outro lado os pais estão preocupados porque eles estão desmotivados, apagam os chats das aulas e estão a fazer outras coisas. Não há trabalhos de casa, mas afinal há uma quantidade enorme de trabalhos de casa e então os pais ficam
desesperados porque não conseguem acompanhar, não conseguem controlar. Deixa-me só partilhar contigo e com as pessoas que estão aqui a assistir o que é que me aconteceu ontem. É muito engraçado. A minha filha faz 10 anos hoje, portanto, está no 4º ano. E ontem começou a ter aulas online através do Teams, que é uma aplicação da Microsoft, que acho que todos os pais agora já conhecem o Teams. E então, qual foi o desespero da minha filha? Ela não conseguia, primeiro, aceder ao chat específico e estavam a perguntar, papá, qual é o chat? Eu disse, papá, não sabe. O que é que a professora te disse? A professora disse para aceder a este chat. Portanto, andamos ali, tipo, 1 hora à procura do chat. Quando encontramos o chat, havia um trabalho para fazer que estava noutro local, à procura do fecheiro. Quer dizer, foram 2 horas que eu basicamente não consegui trabalhar. E é verdade que eu tenho muitas ferramentas para gerir o meu estado emocional e estar mais tranquilo, mas mesmo assim incomoda-me efetivamente, porque lá está, é aquilo que nós não conseguimos, começamos a focar em algo que nós não conseguimos controlar e isso depois muda o nosso estado emocional. Mas isso é tema para outra live. Mas sim, para ter razão, está a acontecer isso. Eu partilho da minha visão de pai, também estou sujeito a esse tipo de situações. E que não é fácil, efetivamente. Não é fácil porque nós estamos habituados em contexto de trabalho não sermos interrompidos desta forma. Há um lado, talvez não para todas as pessoas, mas para algumas pessoas, em que o trabalho é uma fonte de prazer muito grande e resolver estas coisinhas pequeninas diárias que nos encravam a vida, que não são nada de especial, mas que nos encravam a vida, desgastam-nos profundamente. E ver que o chat, ao fim de 2 horas, o chat é ali, mas o trabalho está acolá e eu nem sei onde é que ele está, é frustrante. Mas, ao mesmo tempo, isto leva-me a um ponto, eu vou já à parte dos adolescentes, mas leva-me a um ponto fundamental, que é para estes miúdos, entre os 6 e os 13, 14 anos, é muito importante que os pais possam dedicar os primeiros dias do início da escola, por muito que nos custe, dedicar-nos horas, algumas horas, não são minutos, são horas, a acompanhar para assegurarmos que as coisas estão a ser feitas. Hoje de tarde, a minha live há pouco acho que começou um bocadinho mais tarde, porque eu fui ver o que é que estava a acontecer e percebi que aquilo que devia ter acontecido acabou por não ter sido tudo feito. E lá está, percebi, olha, não devias ter estado tão longe, porque eu estou no outro piso, tão longe, se calhar hoje valia a pena ter pegado no computador e ter estado lá de tarde, de manhã, porque o pai teve de tarde, porque o pai teve de manhã, e é nesta orientação, ou seja, a ideia é sempre esta, é eu dar as ferramentas, eu ensinar os meus filhos a fazerem as coisas, para depois eu não ter que andar atrás deles, para garantir que o trabalho que o professor me mandou fazer está feito, que, sabe, eles precisam... para eles se tornarem autónomos e responsáveis, eu tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é ensinar como é que isso se faz. E claro que nós ficamos malucos porque enquanto estamos a ajudar, vemos as coisas a acumularem e eu tenho que fazer isto e é importante. E já explicamos 10 vezes, mas faz parte do processo para depois nos libertarmos. Eu vi isto nas primeiras semanas de confinamento, depois entraram as férias e a fatura foi boa de ser paga porque a dada altura estava completamente... Bom, eles ainda não tinham Teams também aqui em casa usam Teams, mas agora, quer dizer, amanhã vou ter que passar mais tempo para assegurar que na próxima semana não quero lá estar. Porque lá está, eu não tenho que lá estar. É dele, é a vida dele. E isso mas eu tenho que estar agora. E depois, tens que me cortar a palavra, senão eu falo. Mas... Eu ia te fazer uma pergunta no seguimento que estás a fazer. E estás a falar bem, portanto, quando estás a falar bem, não vou interromper. Mas de qualquer forma, acho que podemos pegar e já estamos aqui a dar uma estratégia. Que estratégias é que os pais podem efetivamente utilizar? E estamos a separar provavelmente por escalões etários, não é? E os escalões etários são muito importantes porque vão determinar necessidades muito mais específicas, muito mais orientadas. Portanto, que conselhos é que nós podemos dar aos pais para uma melhor gestão de todo este contexto? Estamos a falar de uma coisa que era importante, que era o acompanhar, especialmente nas idades entre os 6 e os... 6, ensinar entre os 6 e os 10,
Portanto, ensinar a estudar, não é? Ensiná-los com o objetivo de autonomia, não é? Para eles. Sim. Quando nós temos uma criança que vai para o primeiro ano, eu aconselho sempre que os 2 primeiros anos, nós precisamos de investir em ajudar os miúdos a terem técnicas de estudo. E não é fazerem resumos como nós fazemos na universidade, não é nada disso, mas é rever, levar uma tarefa do início ao fim, porque depois eles desistem e nós temos ali a insistir e faz parte do nosso papel. Mas depois é também organizar a mochila, limpar a mochila, afiar os lápis, preparar os lanches, porque muito sinceramente, Nuno, não faz nada, sentido nenhum. E perdoem-me os pais que estão a ouvir isto, mas uma criança com 9 anos precisa de ser independente ao ponto de poder fazer o lanche dela, a mochila dela, pôr no saco o equipamento dela para o dia a seguir. Eu não quero e não acho que isto sirva a ninguém, muito menos aos nossos filhos, ter os pais por trás a fazerem as coisas. O nosso objetivo enquanto pais é darmos independência aos miúdos, é ajudá-los na autonomia. Agora, é muito cansativo. É cansativo porque estamos sempre a lutar contra aquilo que provavelmente também nos ensinaram, não é? Porque nós, enquanto pais, também fomos filhos e também tivemos uma educação que se calhar agora já não é uma educação que faz sentido nos dias atuais. E acho que os pais sim têm que... Só resumindo aquilo que estavas a dizer, acho que é muito importante os pais pensarem qual é a intenção deles como pais. O que é isto a intenção como pais? Nós somos preparados, se calhar, para tudo nas nossas vidas. Vamos estudar para ter uma determinada profissão, que depois, na verdade, provavelmente não a vamos seguir, aconteceu comigo, se calhar aconteceu contigo mesmo, mas pelo menos há uma preparação, até para o casamento há, mais do lado católico, que eu também não estou muito para aí virado, mas também há preparação para o casamento, e quando somos pais, nós não nos... Diz isto, desculpa. As pessoas preparam-se para o casamento, mas depois também se divorciam. E nós somos pais, e provavelmente e nós preparamos, nem sequer pensamos que tipo de pais queremos ser. E eu pergunto sempre às pessoas para pensarem numa coisa muito importante, solicito para elas pensarem numa coisa importante, que é, um dia mais tarde, quando vocês olharem para trás, que tipo de pais é que vocês querem ser recordados? Que tipo de pais é que vocês querem ser? Que imagem é que vocês querem que os vossos filhos tenham de vocês enquanto pais? Engraçado. Porque os pais nunca... Diz. É assim que começa o meu primeiro livro. Começa com essa questão. Quer dizer, não começa logo, mas nas primeiras páginas tem essa questão. Pronto, então é porque faz sentido. Sim, porque eu tenho que decidir. Claro que há sempre uma parte subjetiva do outro, não é? Como é que o meu filho vai interpretar todas as coisas que eu vou fazer. Claro. Mas, não é? Mas quem é que eu quero ser enquanto mãe, enquanto pai? O que é que eu posso ensinar aos meus filhos, não é? O que é que eu gostaria que eles aprendessem comigo, o que é que eu gostaria de lhes passar, e tudo isto depois entra numa roda, numa dinâmica que faz com que aquilo que eu dizia no início, as relações parentais ganhem significado. Nós não andamos aqui por andar. Aquilo que eu vejo muitas vezes são famílias funcionais, que vai-se buscar à escola, leva-se à explicação, ao desporto, às festas de aniversário, dá-se comer, está-se a ver qualquer coisa na televisão e a coisa vai ser muito funcional e sempre na esperança que seja um bocadinho melhor, mas não melhora e é de facto necessário um investimento grande e depois chega-se à adolescência, que era o último ponto há bocado que eu tinha falado. Ok. Que os pais estão muito preocupados. Há uma coisa muito boa que está a acontecer com esta quarentena, que é o consumo de álcool e de drogas e de tabaco diminuiu imenso. Muito, não é? Claro, não podem fumar, não podem sair para fumar, nem para beber, estão confortáveis em casa, naturalmente, os pais o consumo vai diminuir bastante. Esperam que os pais vão dormir e depois... mas o que está a acontecer é que os miúdos estão a passar, já passariam naturalmente, porque faz parte da idade, muito tempo no quarto, sozinhos, a passar mais tempo. E os pais estão com alguma dificuldade em tirá-los dos quartos e fazê-los participar na vida do dia-a-dia, doméstica, do cotidiano, familiar, justamente porque para trás isso não foi trabalhado.
não foi trabalhada a gestão, a comunicação, e nós sabemos que a adolescência, a entrada da adolescência, não é uma separação, não é necessário uma separação, mas há uma definição da pessoa e, portanto, ela recolhe-se, há um recolhimento. Porque é um momento de afirmação da personalidade, em que depois também há muitos mais conflitos com os pais, porque querem efetivamente ser autónomos, mas lá está, aquilo que estavas a dizer é muito importante e acho que podemos deixar aqui esta mensagem. Isto não se prepara na adolescência. Nós temos a educação é um processo contínuo, é um processo continuado e começa logo no início da vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Como eu costumo dizer, quando uma criança nasce, é uma folha em branco. E nós vamos ajudando a preencher a vida daquela criança com um conjunto de crenças. Crenças são crenças e valores que têm a ver com aquilo que nós lhes vamos passando e aquilo que elas vão aprendendo também com pessoas que estão junto e próximas a elas. Mas a questão de como é que elas aprendem? Aprendem por aquilo que veem, por aquilo que nós dizemos, aquilo que nós muitas vezes condicionamos nas nossas crianças, nos nossos filhos. E aquela questão da intenção e depois a seguir a questão de tenho determinados comportamentos e depois provavelmente recrimino esses comportamentos nos meus filhos, também é algo que está mal, não é, Magda? As crianças aprendem como? Aprendem como é que elas aprendem? A ver a fazer. É ver. Claro, é através do modelar, não é? Eu às vezes olho para a minha filha e ela tem expressões, sobretudo quando está chateada ou entediada, que são iguais às minhas. É terrível. Onde é que achas que ela foi buscar isso? Pois. Não é? Ela foi buscar a mim, ela copia. Claro, é óbvio. A mímica da expressão é igual à minha. Mas ao mesmo tempo, depois nós também podemos tirar vantagem, acho eu. Se tivermos uma relação honesta primeiro connosco e depois, se quisermos ter uma relação também honesta com os miúdos, que é, por exemplo, eu posso ter muita dificuldade em autorregular-me. E posso dizer, olha, isto é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, que eu não sei, que não me ajudaram a fazer, eu quero muito ajudar-te a fazer isso, eu não sou o modelo ideal, eu quero aprender, mas também te quero ajudar. E eu acho que dessa base da honestidade, da nossa própria fragilidade, mas deste autoconhecimento em que eu não sei fazer isto, ou eu não faço isto em condições, ou eu tento fazer, mas depois explodo da pior forma, mas ao mesmo tempo, tu, enquanto criança, isto é uma ferramenta essencial para ti, porque para mim não me foi ensinada, e é muito difícil eu sair, evoluir nisto. Acho que há pode haver uma aproximação grande das duas pessoas, sobretudo se este adulto a seguir for pedir ajuda para evoluir nesse campo, não é? Na autorregulação, gestão das emoções e por aí fora, porque senão continuar a dizer, olha, eu sou incapaz, mas eu quero te ajudar, depois é... Sim, porque lá está, às vezes os pais também têm a convicção que têm que saber tudo e têm que ser perfeitos, e nós sabemos que isto não existe, e aquilo que estava a dizer é muito interessante, porque nós mostrarmos a nossa humanidade, as nossas dificuldades, acho que os nossos filhos também nos vão valorizar mais, porque eu acho e acredito muito que nós devemos viver em verdade, sermos transparentes e termos relações efetivamente de transparência com os nossos filhos, e se temos alguma dificuldade, controle emocional, provavelmente é o tema neste momento que está mais no topo da cabeça das pessoas. Porquê? Porque há muitos conflitos a nível do trabalho, a nível das relações, a nível com os filhos, e provavelmente há momentos que as pessoas se descontrolam, mas isso também acho que não deve condicionar todo um relacionamento. Às vezes, se nós temos um comportamento que está, segundo os nossos valores, não está adequado àquilo que nós queremos que os nossos filhos entendam, nós devemos dizer, e também pedir desculpa, olha, papá não teve o melhor comportamento, papá descontrolou-se, é algo que papá está a trabalhar, não tem mal nenhum dizermos isto, para as crianças também perceberem que os pais não são seres que nunca erram, que acham que fazem tudo correto. Não há. Para mim o bem e o mal também são conceitos que não existem. Isso é tema para outro contexto. Mas de qualquer forma, mostrar a nossa humanidade, mostrar que efetivamente nós também temos dificuldade, e acho que isso também ajuda as crianças a estarem mais descontraídas e mais tranquilas em relação aos seus próprios comportamentos.
Sabes que agora muito menos, mas há uns anos atrás havia uma pergunta que era muito, muito frequente. Mas eu devo pedir desculpas ao meu filho. E portanto, isto é a marca de uma educação, não é? Em que eu não vou dizer e que nós não estamos ao mesmo nível que os nossos filhos. Certo. Não é? Nós estamos a um nível diferente, porque temos mais anos de experiência, temos uma função a levar a cabo, que é educá-los, é protegê-los, é colocar limites, é impulsioná-los, encorajá-los, todas essas coisas. Portanto, nós não estamos ao mesmo nível. Mas isto, por exemplo, é um dos primeiros, não é um dos primeiros, os pilares não têm ordem, é um dos pilares do modelo que eu criei, é um respeito mútuo. E, portanto, nós somos duas pessoas, dois seres humanos, e eu pediria desculpa a outro ser humano. Sim, então, posso pedir. Claro. Mas isso não mostra que eu sou fraco e tal. Depende, se você acreditar que é fraco, talvez mostre para si próprio. Agora, o que mostra, se tiver a capacidade de evoluir com isso, e, por exemplo, um dos temas que eu gosto de trabalhar é a culpa das mães, gosto muito de trabalhar esse tema. Se pedir desculpas e fizer por evoluir, aquilo que o seu filho está a aprender é uma coisa muito simples. Olha, nós erramos, errar é uma coisa comum de acontecer, pode-se pedir desculpas e depois eu posso corrigir, posso reparar e posso aprender, posso fazer diferente da próxima vez. E da próxima vez que correr outra vez mal, eu ainda posso voltar a fazer porque ainda tenho mais aprendizagens para fazer. E isto, estás a trabalhar tanta coisa, a resiliência, a tolerância, a superação, não é? A humanidade. Sim, a humanidade, porque lá está, é aquilo que nós sabemos. Nós também fomos educados para isso, para não falhar e que o erro ou a falha que é algo grave e que temos de ser muito condenados. E hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com equipas, o que eu digo é, se têm que falhar, falhem rápido. Para quê? Porque em cada momento que nós não chegamos ao resultado que nós queremos, é uma aprendizagem, é aquilo que nós estamos a dizer, que o nosso filho é igual. Se nós temos comportamentos que não estão ainda corretos, por que não pedir desculpa e dizer, olha, isto não estive bem, mas eu vou estar atento. Nós, da próxima vez, mesmo que nós tenhamos um comportamento que ainda não está adequado àquilo que nós queremos ter, já vamos estar mais próximos e estamos mais conscientes do que estamos a fazer. Provavelmente, naquele momento que nós íamos ter um daqueles momentos de descontrole emocional, que todos temos, porquê? Porque nós muitas vezes vamos acumulando situações que nos estão a incomodar e não verbalizamos, porque se fôssemos falando e de uma forma transparente com os nossos filhos, com os nossos companheiros, se nós falássemos sobre as coisas, provavelmente, isto da experiência também me diz que é assim, provavelmente não chegávamos a esse ponto, mas de qualquer forma é isso, é nós compreendermos que podemos falhar, e não é falhar, é não ter o resultado que ainda desejamos, não é uma falha, é um processo de aprendizagem, e acho que a partir daí as coisas tornam-se muito mais tranquilas e muito mais leves. Queria passar para um outro tema que tem a ver também com aquilo que está a acontecer com as famílias, que tem a ver com as rotinas e os hábitos. Nós somos animais de hábitos e os nossos hábitos foram todos por água abaixo, não é? E agora estamos a criar novos hábitos, ou não? O que é que tu achas que é que está a acontecer? Estamos, não é? E porquê é que os hábitos são tão assim importantes para as crianças e para os adultos são? Mas para as crianças também, eu acho que também são, não é? Qual é a tua opinião? Pelos mesmos motivos. Nós somos animais de hábitos mas mais do que isso, nós somos grandes. Uma das características que o ser humano mais tem é a capacidade em adaptar-se. Nós adaptamos, ou então morremos. Não há duas hipóteses. Ou adaptas-te ou morres. Morres não precisa de ser no sentido literal, mas não consegues sobreviver à situação. E isso depois pode ter uma série de consequências, mas a maior parte das pessoas está a adaptar-se. Umas, de início, podem ter pensado, isto é uma coisa para 2 semanas e passa aí, ok? Outras já perceberam, se calhar pensaram isso, e eu confesso que eu pensei, são 2 semanas. Pronto, está bem. Mas olha, eu também. Depois da Páscoa, isto volta ao normal. Isto já volta ao normal.
e tal, e pronto. Mas eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa super rotineira, adoro rotinas, adoro hábitos, tenho imensos rituais meus, sabes? E as duas coisas, quer para adultos, quer para crianças, a rotina tem um papel essencial, que é este: dar previsibilidade e segurança. Ou seja, se eu amanhã souber, hoje o dia foi um caos, mas eu amanhã sei que eu amanhã de manhã vou acordar às 6 da manhã e vou fazer a minha ginástica, vou meditar 5 ou 10 minutos, o que der, porque ainda quero acabar de ler um capítulo de um livro que estou a ler, e eu tenho uma necessidade muito grande de estar sozinha, um período de tempo do meu dia preciso estar sozinha, não quero ver ninguém, sabes? É uma coisa muito minha, de há muitos anos. Olha que não, que eu também tenho esse hábito. Tenho que estar um bocadinho sozinho também. Um bocadinho tem que ser. Eu sou uma solitária, no fundo eu sou uma solitária, e então eu preciso dessa energia para... Esse equilíbrio, não é? Para equilibrar. Se eu tiver isto como seguro, que eu vou fazer isso, a rotina, ou antes, se eu tiver esta rotina implementada, ela vai me dar segurança, dá-me previsibilidade, e dá-me outra coisa que é eu sentir-me dona da minha vida. Ou seja, as rotinas, a execução de uma rotina do início ao fim faz com que eu tenha mão naquilo que eu decidi que vou fazer. Ou seja, eu vou tomar banho, vou-me arranjar, e depois vou começar o dia, por exemplo, a estudar matemática no Teams com a minha turma. E o professor vai dar aquela tarefa que é para fazer do início, aquela tarefa. Se a criança não conseguir fazer, ou não lhe apetecer fazer a tarefa do início ao fim, vai acontecer uma coisa, em princípio, que é os pais vão andar em cima dele para ele fazer a tarefa do início ao fim. E isto é super cansativo. Portanto, implementar uma rotina em que se leva a coisa do início ao fim dá à criança uma sensação de satisfação, de capacidade. Eu sou capaz de levar as coisas até ao fim, mesmo que não goste e mesmo que tenha feito um esforço. Mas caramba, eu sobrevivi ao esforço. E isso é muito importante para uma criança. Para nós, enquanto adultos, a rotina que tem que ser flexível, sobretudo nesta fase em que nós estamos confinados. Posso dizer que nós ficamos confinados cá em casa. Eu fiquei com os miúdos sexta-feira 13 de março. Eu ia para Lisboa nesse dia e cancelei a ida 2 dias antes, ia para uma palestra, cancelei porque era insane, não era? Era de loucos meter 300 pessoas numa sala e depois iam sair todos cheios, todos doentes. Então, não vou fazer nada disso, cancelem isso, e eu fiquei com os miúdos dia 13. Então, dia 13, sentei-me com eles à mesa, de tarde, estávamos só os 3, e começamos a conversar, expliquei, olha, vamos ter que ficar em casa, sondei o que era o coronavírus, e decidimos fazer um mapa daquilo que ia acontecer durante o nosso dia. Sexta-feira, portanto, sábado e domingo, fim de semana, normal. Segunda-feira, vamos pegar no mapa. Posso-te dizer que não fizemos nada. Estava lá. Nada, zero. Percebemos que nós tínhamos que sentir o que era estar em casa confinado, o que era esta adaptação. Não vale a pena tu pôres no papel se não viveres a coisa. Claro que tu vais pôr coisas que tens e queres fazer, mas vais perceber onde é que as vais encaixar. Não é? Isso é muito importante, eu gostava de dizer, porque às vezes as pessoas têm planos, não é? Mas estou aqui basicamente a dizer planear o nosso dia, criar aqui uma estrutura daquilo que é expectável. E porquê? Porque falaste há pouco de uma coisa que é importante, que é a gestão das expectativas. Nós, quando sabemos que determinado dia vai ter uma determinada estrutura, vamos estar mais tranquilos. Se comunicarmos às nossas crianças que o dia delas também tem aquela estrutura e que tem um conjunto de espaços em que podem estar com os pais, que os pais os vão ajudar nos seus trabalhos de casa, ou esclarecer, ou seja o que for. Aliás, eles também têm necessidades para além dos trabalhos de casa. Brincar, não é? Portanto, fazer... pegarem-se com os irmãos. Serem crianças, não é? Que é aquilo que os pais às vezes também se esquecem,
porque as crianças têm direito a ser crianças e a fazerem palhaçadas e a sujarem-se e a brincarem, no fundo. Mas a gestão das... Fazem isso tudo, também se sujam, também tornam coisas em cima da roupa. Não, mas é verdade. Claro. Não é? E eu não vou... não admitiria nunca que alguém me dissesse mas que é isso? Ainda tomaste um copo de água? Não é? Olha, paciência, não é? Cuido, então também... Sim, mas lá está. Então, a estruturar o dia, criar aí uma rotina bem estabelecida, mas, importante, não devemos ficar agarrados a um plano que fizemos se o plano não estiver a funcionar. Não tem mal. Não há pouco estamos a falar da questão do erro ou não sermos bem-sucedidos, é avaliarmos e sermos capazes de ajustarmos. Tínhamos definido, por exemplo, que fazíamos exercício de manhã, mas eu de manhã não tenho energia, estou cansado, não tem funcionado. Eu tenho aquilo no plano e depois funciona contra mim, exatamente ao contrário. Como eu tenho no plano e depois eu não estou a conseguir, depois começo a ficar muito nervoso e tenso e não estou a conseguir, e ouvi dizer no live que era muito importante ter um plano, mas eu não estou a conseguir. Ajustem, mudem o plano, às vezes que for preciso até funcionar. Agora, quando estiver a funcionar... E não é isso. O que eu acho que esta quarentena nos está a trazer, para alguns souberem agarrar isso, é um autoconhecimento muito grande e ao mesmo tempo uma autocompaixão. Eu quando te dizia que de manhã preciso estar sozinha, preciso... Não é? Eu sou da manhã, eu acordo cedo, muito cedo, e gosto de fazer isso. Também te posso dizer que eu, a semana passada, não acordei um único dia antes das 7 da manhã. Eu precisava de um guindaste para me tirarem de casa, porque a semana passada foi a pior semana para mim. Eu estava completamente exausta. Chegar ao final do dia era um tormento, porque eu estava mesmo sem a energia que eu tenho. Normalmente eu sou bem disposta, sou bem bona e levo as coisas e tenho mesmo muita energia. E a semana passada, posso dizer que até quarta de manhã aquilo estava a mexer comigo. Eu dizia, no final do dia vou fazer, mas no final do dia preciso e quero brincar com os miúdos e quero orientar as coisas de casa. E então, até que eu disse, parou, não vais fazer ginástica a semana toda. A menos que acordes cheio de energia vais fazer, mas acabou, não vais e não vais ler de manhã, e não vais meditar de manhã, e precisas meditar, e se der para meditar a meio da tarde, faz isso. Portanto, ser flexível, sim, de facto, não é? Ser flexível, é saber gerir. Eu não tinha energia, eu não podia dar mais, e aí disse, olha, pausa, porque senão isto vai correr mal, vais andar de mau humor, mas esta flexibilidade que tu falas e não seguir o plano, temos um plano, sermos flexíveis para não o seguir, eu acredito que é preciso ter um grande autoconhecimento e uma capacidade de nos perdoarmos por não estarmos a ir ao encontro das nossas próprias expectativas, sabes, daquilo que nós planeamos, porque isto é preciso ter cuidado ao explicar isto, porque se ao mesmo tempo eu vou encorajar uma pessoa que trabalha comigo a dizer saia da cama e que está a custar e levante-se e vá, essa pessoa precisa de saber se é cansaço ou se é outra coisa qualquer, ou se é o hábito de ficar na cama, ou se é falta de motivação, o que seja. Eu corri durante alguns anos e posso dizer que só o facto de calçar a sapatilha era a coisa que mais me custava. Odiava calçar, eu arranjava todas as desculpas para não ir correr, mas eu chegava a correr 3, 4 vezes por semana, 1 hora de cada vez. Não era muito, mas já era bastante para mim. E o primeiro passo era o passo de maior prazer. Estou a conseguir, mas o calçar a sapatilha, eu arranjava todos os mecanismos na minha cabeça para não ir. Tinhas correr descalço. Já não havia sapatilha. Não, mas olha, o que é que eu tenho que fazer? Diz. Desculpa, eu só enquadrar aqui, temos 15 minutos e eu ainda te gostava de fazer aqui uma pergunta que tem a ver com
Ou seja, nós já estamos nesta situação, está a passar rápido, não é? É verdade. Nós já estamos nesta situação há algumas semanas, não é? Tu falaste desde o dia 13, eu acho que estou desde o dia 11, mas também não interessa, não ando a contar, tipo prisioneiro. Mas já se nota algum cansaço acumulado, algum stress, se calhar alguma desmotivação, porque a falta de... Há uma coisa que tem a ver também com a parte humana e tem a ver com as expectativas. Nós não sabemos ao certo quando é que isto vai terminar. Já vemos uma luz ao fundo do túnel, muitas pessoas já estão a perspectivar que maio vai ser um mês mais desanuviado em termos do que está a acontecer, mas de qualquer forma as crianças vão estar connosco. Isso já é um dado adquirido até o 10º ano. Portanto, provavelmente este continuar desta rotina, que nós estamos aqui a falar que é importante estabelecer rotinas e hábitos, não vou estar a explicar o que é hábito de uma rotina, mas pronto. Uma regra. Qual é o... Sim, porque, pronto, rapidamente, um hábito é algo que eu faço, não é? E que já é habitual eu fazer. Uma rotina é um conjunto de hábitos. Vamos de uma forma assim muito rápida de explicar. Portanto, que conselhos que é que tu dás agora, porque isto não vai ser continuado provavelmente mais um mês e meio, já estamos a preparar, já estamos aqui a fazer um pré-frame para as pessoas também se habituarem e condicionarmos um bocadinho o que vai acontecer. Que conselhos é que podemos dar aos pais que agora vão continuar nesta rotina durante provavelmente um mês e meio? Olha, então, primeiro, deixa-me dizer aqui várias coisas. Primeira coisa, eu não sei se vai ser um mês ou um mês e meio. Porquê? Porque as informações estão a mudar todos os dias. Eu posso dizer que isso era uma das expectativas, por exemplo, que a França tinha, e a França ontem começou a dizer que dia 15 de maio as escolas vão abrir. Ok. E, portanto, a França tem 14 mil mortos, 100 e tal mil infectados, não sei quantos curados, e já está a perspectivar abrir as escolas a partir do dia 15 de maio, o que significa que os pais também vão trabalhar. Portanto, não vamos partir do princípio que isso é um dado adquirido, porque nesta pandemia tudo muda todos os dias, não é? É verdade. Portanto, não vamos dizer vai ser até ali, vou ter que aguentar. Não, vai ser sempre uma surpresa e nós não temos mesmo o controle disso. Nem nós, nem ninguém. Aliás, eu acho que mais difícil é a pessoa que vai dizer, as escolas vão decidir a pandemia, não é pandemia, mas vamos todos voltar à nossa vida normal. Agora, em termos de sugestões para aguentarmos os miúdos em casa até ao final não é? Como é que nós gerimos isso na nossa cabeça? Olha, primeira coisa, se não está a correr bem, pedir ajuda. Pedir ajuda. Nós não damos conta das coisas sozinhos. E por muitas lives que possamos ver, por muitos livros que possamos fazer, ler também, cursos, há alturas em que nós precisamos de estar a um com uma pessoa em quem a gente confie, que veja que tem competências e que nos pode ajudar. E que peguem todas estas coisas que eu estou aqui a falar no sentido geral e que me ajuda a adaptar a minha vida. Ok? O primeiro ponto é, se a coisa está a ficar difícil, eu não estou a dizer muito difícil. Não estou a dizer difícil. Eu estou a dizer, se ela está a caminhar para ser difícil, peçam ajuda. Porque quando ela ficar difícil ou muito difícil, eu estou sem energia, eu quero uma magia, uma varinha de condão para que todas as outras pessoas mudem e o meu problema acabe. E aí E milagres é só em Fátima, e Fátima fechou, está fechado, portanto, não vai dar. Certo. Eu ia dizer que não deixar as coisas às vezes tornarem-se exponenciais, porque muitas vezes, quando chegam até nós situações que ainda estão no início, há ali alguma ansiedade, algum conflito, alguma tensão, com algumas questões que nós conseguimos adaptar em termos do comportamento, em termos da comunicação, a coisa fica sanada. Quando se deixa crescer, vai crescendo, vai subindo de gravidade, provavelmente depois temos ali muito trabalho a fazer, há muitos pontos que depois têm que ser trabalhados, e por isso é importante aquilo que estavas a dizer. O nosso próprio cansaço, porque nós vamos ser os motores da transformação, da mudança, e se estivermos exaustos, não é? Se eu estiver de joelhos, vai correr mal. Quer dizer, não vai correr mal, mas vai ser muito
mais exigente para mim. Isso é o ponto número 1. Portanto, se eu estou a ver que a coisa está a ficar difícil, deixa-me pedir ajuda. Já experimentei aquilo tudo, mas aquilo não está a dar resultado. E às vezes eu vou dizer exatamente a mesma coisa que eu já disse numa live, que eu já escrevi num livro, mas a forma como a pessoa vai ouvir naquele momento vai fazer sentido e ela vai ser capaz de incorporar aquilo na casa dela, com a realidade dela, dizer eu não sei fazer isso, e é para isso que nós existimos, é para ajudar. Esse é um ponto. Pedir ajuda quando não está a correr bem. Segundo ponto, dormir. É muito importante. Vou dar as dicas que toda a gente está a escutar, essas coisas todas, mas há fundamentais. E há muitos adultos e muitas crianças que estão a passar a noite em frente ao Netflix, em frente à televisão, a fazer, como diz uma amiga minha brasileira, a fazer carinho na tela, não é? A fazer scroll. E super tarde, não dá. Sabes? Tu não vais ser capaz de gerir as tuas emoções no dia a seguir se estiveres cansado, mas não é só tu, os teus filhos. E, portanto, é fundamental que a gente durma em condições. Dormir e beber água. E beber água. Exato. Hidratar. Exatamente. É mesmo importante porque o stress consome. Se quisermos beber, eu tenho visto muita gente a dizer que quando sair deste confinamento, isolamento ou confinamento, vai para uma rede de alcoólicos anónimos, tem crianças em casa, né? Isto para aligerar e rir, mas comer direito, porque isso também é importante. Podemos falar com pessoas, falar é importante, não é só trocar mensagens, é ligar, fazer FaceTimes, falarmos com as pessoas, exercitarmos um bocado, isso também é bom se pudermos fazer, não vamos pôr a fasquia alta. E depois há uma coisa que eu ainda quero dizer duas coisas. Uma delas é uma coisa que é muito cansativa para as famílias, sobretudo para as mães, porque normalmente elas ficam com este papel, as refeições. E eu acho que é mesmo muito, muito importante, primeiro, simplificar, mas eu acabei de dizer que devemos comer bem. Portanto, não é um paradoxo, é simplificar com alimentos bons, com preparar as coisas de antemão. Os menus é uma salvação, sabes? Eu vou sair daqui às 8 horas e o meu jantar está pronto, eu não vou cozinhar, está pronto. Mas isto obriga-me a regra, sabes? É uma disciplina. Há um planeamento, não é? Há um trabalho é quase uma definição de estratégia, não é? Estás a definir que vais estruturar a tua semana daquela forma, com aquelas refeições. Deixem só aqui esclarecer, comer bem não é comer muito, atenção. Na nossa cultura portuguesa o pessoal associa muito comer saudável, ou seja, produtos de qualidade, ou seja, coisas naturais, legumes. Evitem os doces, porque há muita gente que está a engordar, também é um dos casos que me chegam agora com muita frequência. Porquê? Porque acaba por ser uma toxicidade ao nível do açúcar, porque o açúcar, o pessoal come chocolate, sente-se bem naquele momento, mas passar pouco tempo já tem outra vez fome, porque tem um pico de glicemia, vocês sabem que isso ocorre, volta a comer e depois acaba por ficar viciado naquele ciclo, e depois isso traduz-se em ansiedade também a nível do organismo. Na verdade, há aqui muitos fatores que estão associados à parte alimentar, à parte do descanso, muito importante, que gostavas a referir. E depois, esta parte que eu acho que é mais importante. Esta quarentena pode ser a grande oportunidade que nós temos enquanto família para trabalharmos as nossas relações. Há uma série de mágoas, pode haver egos, histórias pessoais, formas como fomos educados, crenças de que eu sou a autoridade e, portanto, a criança não me pode responder daquela forma, tem que me obedecer, preocupações em relação à autoestima da criança, não nos sentirmos amados pelos nossos filhos ou acharmos que os nossos filhos sentem que não são amados por nós. Uma série
uma série de aspectos agora que estão a aflorar, não é? Porque neste momento também temos tempo para pensar nas nossas vidas e repensar o modo como nós estávamos a viver e provavelmente não vamos querer voltar às vidas anteriores. Acho que isto também é uma oportunidade excelente que estamos a ter. Se bem que, aquilo que tu vais dizer, se bem que a maior parte das pessoas vão voltar às vidas anteriores, exatamente às mesmas rotinas. Não é? O que é que o Einstein dizia? Que o universo é grande, mas a estupidez humana é maior. Dizia qualquer coisa assim. E eu acho que muita gente vai sair daqui com grandes aprendizagens, redução de consumo, uma grande capacidade em auto-observar-se, perceber que as relações funcionam quando nós investimos nelas, todas essas coisas. Outras, a primeira coisa que querem fazer é voltarem à vida normal, é voltarem ao consumo, é voltarem às relações superficiais e funcionais e que lhes dão prazer imediato, mas que depois, sabes, espremendo, não dá nada, dá o prazer imediato, mas não enche cá dentro. Magda, estamos a 4 minutos de terminarmos a nossa live. Se alguém está a assistir pela primeira vez, sabe que ao fim de 1 hora o Instagram termina a nossa live. Portanto, eu se calhar lançava-te o reto de deixares uma última palavra aqui aos nossos espectadores, a quem nos está a seguir. Se houver alguma questão a colocarem, coloquem agora que nós ainda tentaremos responder, senão depois... Mas temos 4 minutos, portanto não vai haver muito tempo. Também podem enviar depois para... Sim, se calhar então... Já está aqui uma pergunta. Se nos preocupamos connosco, já é um passo importante. Os outros são os outros. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Olha, então eu vou terminar com essa, porque eu entrevistei há uns anos atrás uma miúda que fazia, a Sara. Eu não me lembro qual é a nacionalidade dela, mas a Sara fazia trabalho de voluntariado em lugares limite, de guerra, por aí fora. E quando eu lhe perguntei qual é aquela coisa mais importante para se lidar com a miséria humana, sabes? A miséria humana é cá dentro, é quem nós somos, é o lado negro que nós temos, que todos temos. E ela dizia, mais do que fazer pelo outro, Magda, tu precisas tratar da tua própria felicidade. Tu tens essa responsabilidade por ti. E depois, o que tu vais fazer a partir daí, a partir desse equilíbrio, é o que tu podes dar. Mas tu não podes dar nunca, se tu não tratares de ti, não é só autocuidado, é olha para ti primeiro, parece ser um lado egoísta, mas cresce, desenvolve-te primeiro, equilibra-te e depois podes fazer coisas pelos outros. E se calhar este pouco tempo que algumas pessoas têm, eu considero que tenho pouco tempo, né, por causa dos miúdos, mas eu tenho tempo para pensar mais, e esta auto-observação que todos podemos ter, acho que é de aproveitar e não de desperdiçar, porque eu espero que não vamos ter outra quarentena assim tão cedo, não é? Portanto, vamos aproveitar. Não sei, já dizem que se calhar vamos ter. Está aqui a Patrícia que está com um comentário muito engraçado. Socorro, vida anterior dita normal, por favor, não. Eu partilho a mesma opinião. Eu também. Mas Magda, estamos mesmo a terminar. Eu queria só agradecer a tua presença. Já agora... Onde é que as pessoas te podem seguir nas tuas redes sociais? Então, basta clicar agora em cima, ali que estou a ver o teu nome, diz The Boss, Mamos The Boss, ou então parentalidadepositiva.com, tem lá todas as informações e reencaminhamentos para blogs. E podem assinar o meu podcast que sai todas as segundas-feiras. Basta enviar... Está disponível? Está disponível. Envia um WhatsApp para o 00351 939 043 078. Fica aí, ou então vão à minha página e está lá, podem subscrever, porque todas as segundas-feiras é enviado um podcast. Ok.
E é maravilhoso, tem ali a dizer, pronto, publicidade ao podcast. Pronto, então olha, quero agradecer, antes de mais, a tua presença. Passou muito rápido, isso é bom sinal, quer dizer que tínhamos muito mais para conversar, mas estamos mesmo limitados por tempo. Foi um prazer rever-te. Fez uma festa de aniversário agora, portanto, um beijinho. Exatamente. Também foi um prazer grande rever-te ao fim de tanto tempo. Espero-te bem e desejo-te muito sucesso nestes novos projetos e nesta nova caminhada. Igualmente para ti, Magda. Muito, muito obrigado por tudo. Pessoal que estava aqui a assistir, um resto de um bom dia, um resto de boa noite para todos. O Instagram também me avisar que isto está mesmo quase a terminar. Só uma última palavra. Se forem ao meu site, em nunocortes.com, tem lá um conjunto de recursos gratuitos que podem subscrever, começando, por exemplo, um curso da área da PNL gratuito, ou então meditações semanais, que todas as semanas envio uma nova meditação.